Gestão financeira e como o fisioterapeuta pode organizar melhor as suas finanças. Esse é o tema da live de hoje. Nós temos dois convidados hoje, Negócio Fisioterapia e o Rafael Ferres. Vamos diversificar essa conversa, vamos trazer hoje também um administrador para a conversa, para enriquecer e para o tom subir, porque o aprendizado aqui é contínuo. Deixa eu chamar essa galera, esses parceiros maravilhosos, para a gente conversar sobre gestão financeira. Vou adicionar aqui, Negócio Fisioterapia. Vamos entrando. Vou chamar a Rafa também. Vamos lá, gente? Boa noite, Rafa. Teu som tá Deixa eu baixo pra mim, não colocar sei o se é meu Pedro para fone. dentro também da live. Hoje a conversa vai ser rica, tá? Hoje a Ô, coisa vai Lu, ser... meu fone, como Oi, que tá meu áudio pra você, tá bom? eu tô achando um pouquinho baixo. É, Um pouquinho baixo. Já peraí. aceitei aqui o Pedro, ele não tá entrando. Deixa eu tentar novamente. Peraí. Tem algum erro aqui. Rafa, você caiu. Ó, começou a brincadeira do Instagram. O Instagram gosta de brincar com a gente. Deixa eu convidar de novo. Tá dizendo que eu já passei por isso semana passada, hein? Não conseguiam participar e a gente não sabia o que era. Deixa eu aceitar. É emoção. Aí, live sem emoção não tem graça. Não tem nenhuma graça. A gente nem gosta. Ô, boa Oi, noite, Luciana. Pedro. Ó, o Pedro Bem? conseguiu entrar e Rafael caiu. A gente... Às vezes as lives, esses errinhos, né? Mas já volto. E aí fica assim agora. A gente consegue entrar um e o outro cai. Boa noite, Pedro, tudo bem? Ó, tem Bem, você? gente nova na live, que é você, viu, Pedro? Já já Ah, você isso, se apresenta aí. Deixa eu com colocar, certeza. Rafa. Deixa eu ver se eu Meu consigo. áudio tá bom? Tá dando pra ouvir Tá, direitinho? seu áudio tá ótimo. Tô te Show. ouvindo super bem. Rafa Legal. sumiu. Você tá aí, Rafa? Você tá aí? Eu não tô te vendo. É, eu também não tô vendo ele, não. Nem o áudio. Caiu. Você tá bem, Rafa? Você caiu? Tá dizendo que ele não tá conseguindo participar. Eu tô Estranho, recebendo será que é porque 3 pessoas? Não acredito, não. Pode ser alguma coisa na conexão ou na entrada dos perfis, alguma coisa assim. Tenta sair do Instagram e voltar, Rafa, para ver se você consegue. É, às vezes fechar e abrir o aplicativo, pode ser que vá. Ó, Rafa, se você não entrar, eu faço com o Pedro, só lamento. Vamos embora. Eu já tive aqui, ó. Eu já tô vendo sua solicitação. Ó, deixa eu ver aqui. Tô tentando adicionar ele, não tô conseguindo. Eu te Aqui aceitei, ficou uma Rafa. maga. Agora! Ei, ei, ei. Aí sim, agora vai. Desculpa. Sem emoção, não tem graça, Rafael. Você fica aí caindo, você tá Não, meu bem, você se fone. Ainda tá machucou. baixo, mas eu tô escutando. Não faz brincadeira mais com áudio, tá? Não tem graça. Agora já Gente, tá dando pra ver. hoje é noite de gestão financeira, por isso que eu trouxe aí esses dois, nós trouxemos, né? Nós resolvemos fazer uma live mais ampla. Vamos chamar alguém também da administração, com a formação diferente. E eu vou, já, Pedro se apresenta para todo mundo aí, que é para a gente ampliar aí o conhecimento, né, Rafa? Eu acho que a gente trabalha com isso, gestão fisioterapia, negócio fisioterapia, a gente sempre traz diversidade aí de competências, porque é importante para a gente formatar melhor o conhecimento. Podem fazer as perguntas de vocês. O tema hoje é todo na gestão financeira, tá? Para fisioterapeutas, também outros profissionais, terapeutas ocupacionais. Eu acho que vale para todo mundo. O que a gente vai falar aqui hoje vale para todo mundo, porque tá bem legal. Como sempre, o tema pautado nas perguntas, no que vem pelas redes, pelos e-mails, pelos comentários, pelos cursos.
Mas vamos lá, rapidamente. Eu sou Luciana Bilitar, eu falo de Salvador. Aqui tá quentinho e gostosinho, como sempre. Com aquela temperatura Uhum. agradável, entendeu? 26, 27 graus. E vocês aí, como estão? Se apresenta, Rafa. Bom, vamos lá. Vou apresentar rápido que nós estamos aqui já tanto tempo, né? Fazendo a live. Acho que o pessoal já até está enjoado, né, Lu, da gente. Das Ainda bem que nossas o povo caras. está de olho. Bom, eu sou Rafael Ferres, eu sou fisioterapeuta de formação, mas sempre atuando na área da gestão, né? Então, junto com a Lu, sou sócio fundador do negócio de fisioterapia, de gestão de fisioterapia. E Então, vamos nessa para cima. produção, desenvolver o fisioterapeuta nesse percurso da gestão. Pedro, por favor, nosso querido convidado, hoje a gente vai agregar, como eu falei para vocês, mais habilidades aqui, mais competências, né? Nas nossas lives, vai estar trazendo. Vira e mexe, Pedro vai estar por aqui para trazer essa Isso aí. visão um pouquinho diferente. De que lugar você fala, Pedro? Me fala aí. Boa noite, pessoal. Eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital. Sou de formado administrador, então vocês vão ter algumas coisas um pouquinho mais técnicas diretamente comigo. Atualmente sou gestor do Resportes Produtos para a Saúde e também começando a fazer parte da equipe aqui do negócio para buscar agregar conhecimento aí para vocês, que a gente sabe que gestão não é fácil, né? Principalmente a questão financeira, né? No momento que a gente passa de economia no país. Se você não fizer uma boa gestão aí do seu negócio, vai complicar. Então, é sempre bom também, legal ver o pessoal entrando aí na live, querendo aprender mais sobre o assunto, né? Se dedicando. É isso aí, vamos tentar desmistificar um pouco esse assunto que é complicado pro pessoal. Para mim, especialmente, viu, Pedro? Eu vou logo falando que no MBA eram as disciplinas que eu queria fugir e sair correndo igual nunca. Vai fazer orçamento, DRE na contabilidade, no orçamento, na gestão financeira. Meu Deus do céu, precisa mesmo fazer isso. Isso é, logicamente, o coração aí, porque se a gente não tiver receita, o que a gente vai fazer, né? Se a gente não souber lidar com os números de uma forma geral, com as receitas, com os custos e organizar isso. Partindo desse princípio, aí eu vou fazer logo uma pergunta para os dois, a gente pode ouvir as duas falas aí, as duas versões, mas os fisioterapeutas têm essa dificuldade de organizar, né, Rafa? Assim, e eles erram muito na hora de fazer a gestão financeira pessoal, e aqui a gente está falando mais do negócio. Eu queria ouvir de vocês, se a gente fosse para... Eu posso ouvir assim, Rafael, fale qual é o principal erro na gestão, e o Pedro pode falar o que fazer para acertar. Eu acho que vai ficar bem legal. O que vocês acham, gente? Show. Certeza, Vamos fica lá. dinâmico. Vamos É embora. bom que a gente fala só do problema, né, Lu? Aí o Pedro resolve. Joga para ele a solução. Joga a bucha. Não, Tá eu certo. acho assim, que o primeiro erro que o fisioterapeuta comete ao pensar na gestão financeira é ele não ter as suas contas separadas, né? E isso é muito básico, porque quando você vai fazer uma gestão financeira, você tem que ter clareza e um espaço que aqueles dados eles vão sendo geridos, né? Então, os recebimentos, as saídas. Então, muita gente diz assim, mas eu não tenho empresa, eu não tenho uma clínica, eu não tenho um CNPJ. Não importa. Hoje nós temos diversas alternativas, que aí o Pedro pode comentar, que gratuitas, que você pode instrumentalizar e utilizar para separar realmente essas contas, né, esses recebimentos, etc. E aí eu acho que nós, dentro da fisioterapia, historicamente, a gente sempre foi, como principalmente quem faz atendimento domiciliar, etc., nós recebemos de várias formas, né? Então, tem gente que recebe no dinheiro, tem gente que recebe no cheque, etc. Então, eu acho que uma padronização também desses recebimentos, a gente sempre bate na tecla evitar esse dinheiro vivo, que dinheiro na mão é vendaval, né? A gente acaba não tendo registro disso, e a gente vai abastecer, já usa, vai comprar um chocolate ali, já usa, e isso vai se perdendo no controle financeiro, né? E o que a gente sempre discute no aprimoramento de gestão em clínica e consultório, que é você ter os eixos que você vai pensar aquela gestão financeira. Então, a primeira, você ter uma análise da tua remuneração, né, do quanto que tu vai ganhar, né, e ter claro a gestão disso, a gestão dos seus custos operacionais e o investimento do seu negócio. Então, são esses três eixos que eu acho que o fisioterapeuta, obviamente, aquele que não tem um sistema, toda uma gestão financeira já num grau elevado. Aquele que não tem nada ainda, pode pensar em distribuir isso nesses três eixos. Pedro.
É lindo o que o Rafa falou. Mas do ponto de vista operacional, o que eu faço assim, primeiro? certo, vamos lá. Não só na fisioterapia, mas é muito, muito comum micro e pequena empresa, as pessoas confundirem muito a questão do caixa da empresa ser do seu bolso. Então, assim, o primeiro ponto essencial é justamente o que o Rafa falou, de você separar a sua conta. E hoje em dia a gente tem uma gama de empresas que você consegue abrir gratuitamente, com taxa zero, e você centralizar todos os pagamentos nessa conta. E mais importante do que isso em si, é porque assim, muitas pessoas até separam, né? Bonitinho você vê a conta PJ e a conta pessoa física, mas na hora que acontece uma eventualidade ali, deu um problema no carro, qualquer coisa, já puxa do caixa da empresa. Então, assim, isso é um ponto muito grave para a gestão do seu negócio, você tem que tomar muito cuidado de fato, quando você separar a sua conta, você tomar cuidado de não usar para fins pessoais. Então, isso é uma coisa bem bacana. Um outro ponto também legal é você fazer uma boa tabela, por exemplo, de Excel. Hoje tem várias planilhas gratuitas, tem muito conteúdo gratuito de finanças que as pessoas falam de forma mais simples mesmo, e você aprender a separar as despesas, os custos, fazer um fluxo de caixa bacana. Então não tem jeito, é você separar sua conta, trabalhar e ter um discernimento bom do que é da empresa e do que não é, do que é seu, né? Então, Pedro E eu tocou acho um que, ponto ô assim. Lu, Fala, eu acho que o Rafa. Pedro ele traz uma informação interessante, que é, ele cita as micro e pequenas empresas, né? Foi, eu ia Porque comentar. o fisioterapeuta, em geral, com raras exceções, eles estão enquadrados no rol de micro e pequenas empresas. Porque, por conta Sim, do contexto do negócio, né? E eu acho interessante o Pedro trazer isso, porque a nossa margem de erro ela é muito menor para micro e pequena. Eu tenho certeza sim, que o pessoal que está vendo aí, o fluxo de caixa, o capital de giro que tem calculado, o tanto de montante de dinheiro que se tem disponível para operacionar o negócio, não são anos. Talvez poucos meses, ou é, talvez nem tenha. Porque o sim, micro e pequeno negócio, ele sempre está com um orçamento um pouco mais enxuto, que é natural da característica. Então, a gente tem a gestão financeira ela é um pilar central, porque dessa forma a gente consegue mitigar o risco do erro de repente, um risco de quebrar, de entrar num cheque especial, de contrair uma dívida, ainda mais agora com juros altos, um financiamento muito caro. E isso atrapalha, né, a saúde agora e a saúde futura, né? Então, acho muito interessante a gente sempre pensar nesse contexto que nós estamos Onde vivendo de micro e estamos, né? pequeno empreendedor. é. Onde estamos Especialmente, localizados. Fala, não, Pedro. especialmente isso que o Rafa falou, assim, quando você não tem uma saúde financeira saudável da empresa, eventualmente você vai ter que pegar capital de algum terceiro. E assim, no cenário econômico que a gente está hoje, juros muito altos, muitas empresas até quebram por conta desses financiamentos, que acaba virando uma bola de neve. Então, você ter esse controle das despesas e das receitas bem fiel na sua empresa vai te garantir uma perpetuidade. Muito legal. Pedro, você falou sobre organização das finanças. E aí eu trago uma pergunta aqui que muitos profissionais trazem dentro desse contexto da microempresa, da pequena, que é assim, abra uma conta digital, é possível abrir conta digital no CNPJ, coisas muito simples, mas que as pessoas Uhum. perguntam bastante. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, hoje em dia a gente tem muitos bancos digitais, né? Então, assim, ficou muito democrático você abrir uma conta no PJ. A única coisa que puxa um pouco, que vale a pena você prestar atenção, é a questão dos PIX, que geralmente no PJ você tem um custo. Mas como para uma empresa dificilmente ela vai fazer PIX, geralmente paga contas com boleto bancário, questão de contratação, né? Então não chega a ser um custo muito, muito alto, mas existe uma gama muito grande, Nubank, C6 Bank, e é sempre muito fácil de você abrir essa conta. Então, o primeiro passo é esse, você realmente abrir como PJ para já ir profissionalizando o seu negócio. Então, eu acho que vamos começar, porque a gente está falando várias coisas. Eu sei que é um tema complexo para as pessoas, esse gerenciamento de finanças. Então, na primeira fala dos dois, eles trouxeram duas coisas super importantes. Uma é separar o pessoal, né, do empresarial, da empresa. E Pedro trouxe, ó, nós estamos na categoria micro e pequena empresa. Foi um dado super importante para a gente se Sim, situar, né? Se situe aqui. Então, se você está aqui nessa micro e pequena empresa, você tem que dobrar os cuidados, porque o orçamento está mais apertadinho, não dá para gastar com tudo. Rafael trouxe assim, evita ganhar dinheiro vivo.
Porque quando a Sim. gente ganha em dinheiro vivo, qual é que é a tendência? Vou no sorvete na esquina, botei a gasolina, já comecei a misturar tudo. Então, separar sempre o pessoal do profissional. Então, eu acho que para a gente começar a resumir, para ficar bem didático para as pessoas irem acompanhando. Pedro trouxe uma coisa também, gente, que eu achei bem interessante, eu acho que vale reforçar aqui, que é essa organização em planilhas. Assim, o que que você... porque é uma coisa que se traz muito, né? O que que eu coloco na planilha? De básico, assim, eu vou fazer minha planilha. Você deu algumas dicas, eu acho que vale reforçar. Eu posso achar essas planilhas por aí prontas. Onde é que eu Sim. encontro? O que que eu procuro para achá-las? Para quem está começando? Ou o que que eu coloco para organizar minha própria planilha? Gente, assim, para quem está começando o negócio, a gente sempre indica assistir principalmente cursos e aulas do Sebrae. São conteúdos geralmente direcionados para quem está realmente iniciando um negócio. Então, são de fácil informação, fácil acesso. Eles têm planilhas gratuitas. Se você dá uma pesquisada no Google também, tem várias planilhas. Você só tem que tomar cuidado para não pegar algo muito complexo que vai embananar sua mente. Então, tudo que for de uma forma mais simplificada, principalmente para você que está começando agora a sua gestão mesmo, é mais indicado, né? Então, assim, questão de quanto você recebe, despesas e custos, porque essas planilhas, elas costumam te dar uma previsão. Por mais simples que seja o seu gerenciamento, elas te dão uma previsão. Então, caso tenha algum gasto eventual, alguma coisa, você já vai estar mais preparado para poder arcar com isso, né? Então, assim, para quem está começando, os cursos do Sebrae são bem legais para você participar. E ali no comecinho, né, gestão financeira, gestão de custos e receita, é bem bacana. Rafa, eu sei que a gente traz um diferencial no nosso aprimoramento lá no módulo de gestão financeira. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente traz no curso e o que tem a ver com essas tabelas, com essas finanças, o que a gente aprofunda um pouquinho. Eu acho importante, eu acho que isso que o Pedro traz é fundamental, né? Ter um instrumento que vai ajudar você a gerenciar, que vai dar espaço para você inserir dados, que vai te dar respostas para uma tomada de decisão mais assertiva, ela é fundamental e a tabela ajuda muito, a tabela, sistemas, enfim. Mas tem alguns elementos que eu acho que é crucial em qualquer negócio. Desde você saindo da faculdade, iniciando lá, me formei, eu me formei agora, né? Então, eu me formei agora. Vai ter que aprender isso aqui. Primeiro, a calcular seu capital de giro. Então, você tem que formar um montante de dinheiro que faça com que você possa conduzir a operação. Seja você uma clínica, um consultório, uma pessoa que vai atender domiciliar. Porque se você não tiver dinheiro, você não abastece o carro. Se você não tiver dinheiro, se o pneu furar, você não consegue ir lá recalchutar ele, levar no mecânico, etc. Então você precisa ter um capital de giro que vá fazer com que você consiga administrar o que a gente chama de fluxo de caixa. Eu estou aqui, não estou querendo entrar tecnicamente nos termos, mas é importante você entender esse fluxo de entrada e saída para você ter o tempo correto de quando você tem que receber e quando você tem que pagar. Muitas das vezes a gente até recebe um pouco a mais do que a gente gasta. Só que nesse de entrar despesa antes de entrar receita, a gente tem um custo financeiro, de repente entra no cheque especial, de repente está pagando um empréstimo. E aí a gente forma um empréstimo, vai lá, pega um crédito no gerente, etc. E daqui a um ano a gente nem sabe o motivo que a gente pegou aquele crédito. Só que ele está gerando um passivo, está gerando um custo para o teu dia a dia. Então, na minha opinião, assim, eu acho que a ideia do Pedro, pega a ideia do Pedro de ter uma tabela, e aí você tem que ter pelo menos três elementos aí cruciais de uma análise de rotina financeira, de gestão financeira. Primeiro, fluxo de caixa. Você tem que entender como que funciona isso. Capital de giro e análise de custo fixo e variável. Ah, Rafael, mas custo fixo e variável, consultório, clínica é tudo igual. Não é. Isso vai depender muito do que você faz. Um custo variável de quem trabalha com dermato funcional é muito maior do que um custo variável de quem trabalha, por exemplo, com ortopedia. Porque os recursos, os insumos utilizados na dermato funcional, eles são mais elevados. Quem vai atender na rua tem um custo variável maior que um custo fixo. Eu não pago aluguel de um espaço, eu pago gasolina no meu carro. Então, isso você precisa colocar dentro de uma análise, dentro de uma tabela, etc. E a gente te ajuda no aprimoramento, se tiver com dificuldade. Eu acho que tem um módulo só para discutir a prática disso.
você construindo essa lógica, você começa a buscar uma saúde financeira, né? Então, não adianta só atender bastante paciente, não adianta você cobrar um preço ideal. Você tem que ter uma gestão financeira para que você não perca dinheiro, né? E isso até vincula rapidinho que o que o Rafa falou no início, de você centralizar o pagamento em uma conta e evitar pegar dinheiro físico, né, de papel mesmo, porque você, conforme vai tendo extrato e todo o dinheiro na conta, fica mais fácil de você ter esse controle das suas saídas e entradas, né? Porque não adianta você fazer um fluxo de caixa se você não for eficiente, se você não preencher direitinho. Muito bom. Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que aprender. Eu acho que isso é importante, né? Por isso que a gente está falando aqui eu falo muito de educação e desenvolvimento de competências. A gente precisa desenvolver essa competência. Essa fixação na competência técnica, porque eu pago lá, sei lá, R$ 10.000 para fazer o curso X com o tal professor, com a tal pessoa. E no meio desse caminho, eu tenho que saber como é que esse R$ 10.000 vai voltar. E como é que eu vou Sim. fazer ele virar 100.000, multiplicar ele por 10, né? E para isso eu preciso saber a gestão, né? Não só a gestão da empresa, como a gestão financeira. Então, eu acho que a gente, às vezes, se prende bastante no técnico, que é super importante, porque a sua capacitação, sua competência, o valor que você vai entregar, o resultado mais rápido para o paciente. Mas os profissionais, aí eu estou falando aqui dos fisioterapeutas especialmente, se perdem na gestão. E às vezes, mesmo aquele profissional que tem um volume muito grande de paciente, e aí Pedro falou, e Rafa trouxe e reforça isso. Se você não faz o controle, né, do que você está gastando, do que está voltando, você mal sabe o lucro que você tem. A verdade é essa, né? Ao final de um ano, qual é o resultado? Né? E o que, que eu estou gastando para ter? O que, que eu posso diminuir de custo, né? E, enfim, eu acho que tem aí um aprendizado interessante. Gente, teve uma pergunta aqui que eu acho que vale retomar. Isso também serve para a gestão do atendimento domiciliar? Eu acho que é uma pergunta persistente, assim, tudo bem, gente, vocês estão falando aí do consultório, mas no atendimento domiciliar, eu também tenho que fazer a tabela, eu também tenho que fazer o controle, é melhor eu receber em conta. E o Pedro caiu. Vamos colocar ele de volta. Volta, Pedro, volta, Pedro. Lu, com relação a essa questão do domiciliar, eu acho que até mais importante. Oi, pessoal, desculpa, caiu aqui. Eu acho que até Voltou, tá mais tudo bem. importante, na verdade, gestão financeira é importante para todos os lugares, mas veja, eu estou na domiciliar, vamos lá, problemas que normalmente o fisioterapeuta não enxerga. Nós tivemos um acumulado de aumento de preço por conta de diversas questões nos últimos anos e nos últimos meses mais concentrado, e que eu tenho fisioterapeuta que, por exemplo, cobra o mesmo preço do atendimento. Eu, por exemplo, há um tanto de ano atrás, a gasolina era um preço. Hoje a gasolina é outro preço. E o meu atendimento ele está o mesmo valor. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco assim, grave, porque quando a gente não faz correção de preço, a gente está deixando o valor do nosso o preço, né, do nosso atendimento, ele está assim, caindo demais. Mesmo que aparentemente na relação comercial não esteja. Mas quando você vai para um supermercado, quando você vai pagar qualquer outro tipo de serviço, isso é sentido. Você imagina, nossa, está tudo caro. Está tudo caro. Então, o seu atendimento ele tem que elevar também, né? Então, esse é um ponto que eu acho crucial. E você só vai saber fazer isso com eficiência se você tiver gestão financeira. Esse é um ponto. Uma questão que eu acho importante, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um estado de quase 45 milhões de habitantes. Você vem para a capital, você tem 10 milhões aqui de pessoas que estão envolvidas. Aí vamos pensar o seguinte, eu estou lá na Zona Leste e eu atendo 9 pacientes na Zona Leste e 1 paciente na Zona Sul. Tudo pelo mesmo valor. O tempo que eu tenho de deslocamento para atender esse paciente da Zona Sul, ele é elevadíssimo. Ele me dá muito custo, porque eu levo 1 hora para chegar, 1 hora para atender, 1 hora para voltar. São 3 horários que eu perco. Então, assim, e tem muitos fisioterapeutas que não cobram a mais ou não deixam de atender, passam para outro, obviamente, passam para outro profissional e continuam, assim, não vou atender a cidade inteira, eu vou atender um espaço territorial enorme.
Então, na assistência domiciliar, isso é muito mais evidente. A falha da gestão financeira ela é muito mais evidente, né? E assim, eu estou falando numa relação direta, né? Paciente e profissional. Se a gente vai para os prestadores de serviço, isso é mais complicado, porque você tem um valor muito menor, né? Então, você precisa saber se aquela relação comercial com o seu paciente, na domiciliar ou no consultório, na clínica, ela vale a pena para o seu negócio, se ela vale a pena para o seu dia a dia. E um dos elementos que você vai avaliar é a geração de receita. Porque, sim, o amor pela profissão não paga a conta no final do mês. Então, eu falo que assim, a fisioterapia é com amor e por dinheiro também, porque isso é uma profissão, né? Então, a gente precisa se desenvolver dentro desse sentido para que a gente consiga profissionalizar, poder fazer um curso que vai elevar a nossa prestação de assistência, a gente fazer uma gestão para elevar os nossos honorários, para que os honorários sejam sustentáveis, para que a gente faça uma gestão do cuidado mais qualificada. Então, são vários elementos que dependem do dinheiro, que depende de um lucro, que você ganha 10 mil e não gaste 10 mil, ou não gaste 11 mil, né? Enfim, então, falar de dinheiro, falar de gestão financeira precisa ser uma parte bem importante da vida do fisioterapeuta, independente de onde ele está. Porque se ele é funcionário de alguém, ele vai ter que falar de gestão financeira na casa dele. Então, assim, não tem como fugir. E aí, um elemento importante aqui que eu quero trazer é que nós dificilmente vamos ter condições de contratar um gestor financeiro, de contratar uma empresa para fazer a gestão financeira, porque nós não temos receita para isso. Então, você tem que aprender o mínimo. Então, se você aprender o mínimo e ir aprimorando ao longo dos anos, você tem uma sustentabilidade naquilo que você está fazendo, seja na domiciliar, seja no consultório, numa clínica. Só que é preciso começar, virar a chave, né? Isso aí. Tem alguns pontos do que o Rafa falou. Primeira coisa é você não ter medo de fazer gestão financeira. Porque quando a maioria das pessoas ouve fluxo de caixa, capital de giro, já assusta, né, de primeiramente. Mas a gestão é como se fosse um atendimento. Quanto mais você colocar em prática, mais você vai estar apto a fazer isso, né? E até essa questão que o Rafa falou também, que é muito importante, do aumento do custo que nós estamos tendo hoje em dia, né? Isso precisa ser repassado para os seus clientes. Só que você precisa trabalhar na comunicação para que ele entenda que não é que você está ganhando em cima, mas a partir do momento que seu custo vai aumentando, você tem que fazer um equilíbrio ali do que você ganha e do que você gasta. Você trabalhar a comunicação, né? É importante também. E até uma dica, eu vejo que muita gente atende domiciliar, uma forma prática assim de você fazer gestão financeira é, por exemplo, que nem o Rafa falou, eu sou aqui da Zona Norte. Eu atendo 10 clientes na Zona Leste. Durante um dia de atendimento, eu tentar encaixar o máximo de clientes possível na rota que eu vou fazer de carro. Para quê? Para poder fazer o meu custo variável de gasolina ser o mínimo possível por paciente. Então, esse tipo de coisa, quando você vai adaptando aos pouquinhos, você já vai estar fazendo uma... Isso vai potencializar. E o Waze faz esses trajetos, né, Pedro? Ele faz. No aplicativo ele te dá as melhores rotas, né? Da melhor rota, o que você pode fazer? Você pode só tentar atrelar os seus pacientes. O dia que você conseguir atender 5, 6 de uma vez só naquela rota, já vai otimizar seu custo, né? Principalmente para quem é domiciliar. Então, eu, assim, resumindo a fala de vocês aí, eu acho que primeiro Pedro trouxe uma coisa muito importante. Se você quiser desenvolver uma nova competência, você não pode ter medo do tema, né? Você tem que encarar aquilo como uma coisa que vai te trazer resultado. Você vai ter que encarar e vai ter que estudar. Então, trazendo o meu exemplo, eu tive que estudar orçamento, fazer as DRE, tudo assim, os exercíciozinhos, eu fazia um sofrimento absurdo, mas fazia tudo para aprender direitinho. Então, simular tudo, porque tudo começa com uma boa simulação, né? Se você não vive aquilo ali, colocar mesmo na realidade para rodar. Ouvir mais, estudar e ouvir nossas lives, acompanhar nossos conteúdos, porque aí você vai se aproximando cada vez mais do tema, isso vai quebrando um pouco o medo. Eu acho que uma coisa é essa. A outra coisa que vocês trouxeram, que eu acho que é importante, assim, que uma coisa não vive sem estar atrelada à outra, né? Você faz uma gestão de agenda que está atrelada a uma gestão financeira, que está atrelada a uma gestão de comunicação,
né? E de pessoas, você pode ser 1, 3, 2, 5 numa equipe, e você vai ter que pensar nessa agenda, em como vai ser distribuídos os atendimentos, e, enfim, vai estar tudo conectado para um melhor resultado. E o resultado, obviamente, é o que a gente quer, que é a melhoria do paciente, a entrega de um bom resultado, para que a gente ganhe também aquele paciente, multiplique nossos atendimentos, mas o resultado financeiro é necessário, porque nada sobrevive sem resultado financeiro. Então, para ter esse resultado, uma série de habilidades gerenciais vão ter que ser desenvolvidas. E Rafa trouxe aí de forma bem assertiva, a gente vai ter condições de contratar um gestor financeiro, gente. Então, a gente vai ter que aprender. E que bom que a gente consiga um dia contratar o gestor financeiro. Aprenda tanto, faça tão bem feito, que isso, né, escale e Dá pra multiplique. gente E a gente terceirizar. e depois lá É. vamos a gente contratar um gestor financeiro para fazer aquilo ali. Eu acho que tudo tem sua importância. Mas eu vou trazer uma dor agora. É uma dor enorme, sempre aparece nos cursos de aprimoramento. A gente tem uma diversidade de alunos, né? Que tem clínicas maiores, menores, que atendem domicílio, que tem serviços de atendimento domiciliar, sei lá, com 10, 20 fisioterapeutas. E essas pessoas sempre trazem assim. E nesse momento de inflação, talvez a gente precise ouvir isso. Luciana, vou adquirir um novo aparelho. Ou estou pretendendo, fiz um estudo, dermatofuncional traz muito isso, né? Porque sempre estão lançando coisas novas e tal. Vou adquirir. Compro à vista ou parcelo? Essa questão, não adianta você pensar nela antes se você não tiver um bom controle financeiro. Porque tudo vai depender de duas coisas. A primeira é a questão de oportunidade, de se vale a pena o desconto de você pagar à vista, você tirar esse dinheiro de caixa, ou se os juros que você vai pagar parcelado não vai afetar o seu caixa. Então, você primeiro precisa ter uma noção boa de capital de giro para saber o quanto que você tem que ter de dinheiro para financiar a sua operação, o seu dia a dia de atendimento, né? Quando a gente fala financiar a operação, é financiar literalmente o atendimento que você tem no dia a dia. Então, para você decidir se é melhor à vista ou a prazo, tudo depende de oportunidade. Se o que você tem em caixa vai compensar aquele desconto, ou se você pagar um pouquinho a mais de juros, mas ter uma tranquilidade financeira na empresa, vale mais a pena. Então, é que assim, quando a gente fala de gestão, é quase sempre depende, né? É muito difícil a gente ter uma resposta certeira. É, então, é mais do seu dia a dia mesmo. Depende do custo operacional, depende do que você tem de capital de giro, depende do seu Capital. fluxo de caixa, depende de um monte de coisa, né, gente? É, Ou seja, depende de conhecimento, Pedro. conhecimento. Depende de conhecimento. Para você não fazer bobagem, você tem que Porque, saber. assim, uma coisa que eu vejo muito, um erro muito grande em micro e pequena empresa, né, parte de fisioterapia também, é que as pessoas, elas pensam primeiro na estratégia para depois avaliar o financeiro. E ao contrário, você tem que primeiro avaliar o seu financeiro para depois tomar uma decisão e ter a estratégia certa para qualquer tomada de decisão, seja comprar um equipamento, seja mudar o seu consultório para outra região, expandir, abrir uma próxima clínica ou contratar um outro funcionário. Então, você avaliar esses índices financeiros da empresa é extremamente importante, porque você vai ter tranquilidade na hora de tomar uma decisão. Então, você não vai ficar naquela de, meu Deus, será que eu compro à vista? Será que eu compro parcelado? Se eu comprar à vista, o que vai ser de mim mês que vem? Isso te dá essa tranquilidade de você saber o que você está fazendo. E É, eu acho que o Pedro traz eu acho que sintetizou muito importante essa questão da, do custo de oportunidade, né, de parcelar. E eu acho que nós, enquanto profissionais autônomos ou gestores de um consultório, gestores de uma clínica, a gente tem que proteger o nosso orçamento. É como a gente faz em casa, ter uma reservinha, né? Saber, Sim. vou comprar uma televisão, eu já calculo quanto que eu vou pagar dentro daqui, o quanto que eu vou parcelar dentro daquilo que eu possa pagar. É uma forma de você proteger o teu negócio, né? E na fisioterapia, na gestão de um consultório de uma clínica não é diferente. Você precisa ter essa gestão para balizar essa tomada de decisão. A gente faz até uma pergunta dessa no aprimoramento e o pessoal fica assim, ah, não, eu compraria à vista, ah, não, eu compraria parcelado. E aí a gente começa a discutir, aí daqui a pouco muda, ah, não, eu compraria à vista, eu compraria parcelado, e inverte. Então, assim, é muito interessante, porque essas variáveis que o Pedro traz, elas são cruciais até para você formar um perfil de gestor, porque quanto mais você entende como o dinheiro funciona, mais oportunidades você consegue abraçar e mais o teu negócio consegue crescer, né? Ter um consultório não é simplesmente colocar cliente, paciente para dentro. Não é só isso, né?
né? São diversas variáveis que vão implicar no sucesso daquilo, né? E eu acho que a questão central, né, que é o termômetro para ver se está febril ou se está ok, é a gestão financeira. Não tem jeito. É isso aí. É. Deixa eu falar só um comentário antes de passar para as próximas dores aqui dos fisioterapeutas. A Mariana está trazendo. Aí eu vou fazer um comentário diante do que a gente já falou, Mariana. Que ela não sabe como é em São Paulo, mas aqui em Belém as faculdades não iniciam o pensamento da gestão. Mas quem tem interesse em ter um bom retorno precisa entender a importância. Depois ela completa, mas o sonho de ter uma clínica é pensado por inúmeros alunos meus. A Mariana deve ser professora, com certeza. Mas sempre oriento que estudem primeiro para depois iniciarem a construção desse sonho. A gente tocou nisso aqui e aí eu queria ampliar, assim, porque não é só na graduação. Na graduação, eu sou professora, tá, Mariana? Universidade Pública, coordeno curso privado, então tenho super veia na educação, gosto de aluno, gosto de ensino, gosto de discutir, né? Professor tem aquela coisa de falar muito e tal, né? Gosto de ficar aqui conversando nas lives, é uma delícia, isso para mim é um prazer enorme. Mas, assim, eu vou reforçar. Eu acho que o aprendizado da gestão não está só na graduação. Às vezes a gente traz na graduação e não tem o devido valor, porque a gente ainda está imaturo profissionalmente. Mesmo que você tenha maturidade na idade, mas estamos imaturos profissionalmente em negócios, né? E a gente começa com a emoção. E aí eu acho bem legal que você trazer para não começar com a emoção. Mas aí eu chamo a atenção para outra coisa. É para esse investimento alto em cursos, em pós, em capacitações. Tem gente que vai para o exterior, traz não sei o quê, mas não estuda a gestão. E depois, assim, você não vai conseguir multiplicar os ganhos, né, a receita, apenas com seu conhecimento técnico em, sei lá, em músculo esquelética, em fisioterapia respiratória. Você vai ter que sim investir um tempo para a gestão, nem que seja começar pelos conhecimentos básicos para você manter se é ali um micronegócio, uma coisa iniciante. Você nem tem um CNPJ, mas está atendendo em domicílio pelo CPF, né? Então, se você vai começar, você precisa do conhecimento mínimo. Precisa começar a abrir a cabeça para desenvolver essas habilidades gerenciais. Então, as habilidades gerenciais, o conhecimento em gestão, o aprimoramento em gestão é necessário para que você potencialize o seu conhecimento técnico. Então, para você ter resultado financeiro com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento profissional, no caso fisioterapeuta, você vai precisar estudar gestão. Para você melhorar seus ganhos. Não tem outro caminho. Vai ter que estudar gestão. Porque aí você vai entender também do negócio. E a gente vive uma época também, né, Lu, que as pessoas, elas entram numa lógica que elas têm a vida do sucesso pronta hoje, né? Você entra no Instagram, você segue um grande gestor, um grande empresário, você tem a vida pronta ali. Então parece que não demorou 20, 30 anos para aquilo chegar, né? Parece que de um ano para o outro você consegue chegar àquilo. E a gente tem também por trás, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode negar, que é o mito do empreendedorismo, né? Num país subdesenvolvido que não gera emprego de forma decente, a gente tem esse mito, né? De que todo mundo empreende, etc. E empreender é um desafio, né? Empreender no mundo da gestão dos negócios é desafiador, porque você precisa desenvolver habilidades e competências fora do comum. E isso não é fácil fazer, né? Tanto é que tem inúmeros cursos e formações destinadas especificamente para isso. Eu estou dizendo de graduação mesmo, projeto pedagógico, diretriz curricular e etc. Né? Agora, e a gente tem um problema na fisioterapia específica, que tem muito aluno que já se acha profissional. E isso é um problema, porque você perde aquele espaço de tempo que o aluno está aprendendo e está se desenvolvendo. E que ele tem até a oportunidade e a tranquilidade de errar para aprender. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar no que a gente está vivendo, né? E assim, fomentar a gestão e o empreendedorismo dentro daquele lugar que seja efetivo, né? Não são todos que vão empreender, não são todos que vão abrir consultório, não são todos que vão abrir clínica. Eu acho que o importante, a gente sempre bate nessa tecla, é a gente formar bons fisioterapeutas,
né? Eu acho que a graduação ela já sofre bastante, né? Os professores eles acabam sofrendo bastante porque não tem espaço na grade para fazer uma construção de um curso amplo que forme, até porque a gente tem que formar no SUS e para o SUS, então é uma visão um pouco diferenciada. Mas o fisioterapeuta, mesmo assim, né? Mesmo dentro dessa concepção, o fisioterapeuta, o aluno que se torna fisioterapeuta e que quer desenvolver habilidades e competências para a gestão, ele vai ter que ter uma dedicação fora do normal. Porque você já aprende na graduação a fazer uma gestão do cuidado. O cuidado, ele precisa ter uma gestão. A gente discute muito isso. Você precisa de indicadores, você precisa de prognóstico, de diagnóstico, de programar alta. Então, assim, você tem uma porção de recursos que você tem que cumprir na gestão do cuidado. A gestão do negócio, ela é uma questão acessória que você vai ter que ter mais dedicação. Então, eu acho que é importante trazer isso, mas sempre refletir que nós temos que cuidar desses alunos para que eles sejam bons fisioterapeutas. E depois eles podem ser bons gestores, né? Eu acho que é uma lógica que a gente precisa cumprir. A gente precisa ter uma responsabilidade em fazer esse diálogo. É óbvio que a gente, muitas das vezes nos cursos, a gente já vai identificando que tem um ali que tem uma veia para empreender, etc. Ok, mas aquele espaço ele precisa se tornar um bom fisioterapeuta. Ou um ótimo, tomara, né? Enfim. Não, e um ponto assim que é bacana também, que eu vejo que as pessoas têm muito medo de fazer gestão. Porque fica naquela, ai meu Deus, eu vou começar um fluxo de caixa e se eu errar, vai acabar com a minha empresa. Mas não. O bom da gestão é que você aprende a errar rápido. Quando você erra, você já começa a ter tomadas de decisões mais conscientes para evitar que coisas ruins aconteçam na sua empresa, né? E o fisioterapeuta em específico, eu vejo que é uma profissão que é muito bonita, porque eles têm amor realmente ao paciente, né? E a partir do momento que você faz uma boa gestão da sua clínica, você vai ter mais capacidade de proporcionar coisas melhores para o seu paciente. Então, se você tiver mais margem, você vai conseguir parcelar melhor os atendimentos, vai conseguir melhorar a sua clínica para trazer conforto para o seu paciente, vai conseguir se profissionalizar em outras técnicas que vai agregar ao seu atendimento. Então, fazer gestão numa clínica ou num consultório de fisioterapia não é só importante para questões financeiras ou estratégicas, é importante para o seu paciente também, porque quanto mais a sua clínica crescer, você crescer profissionalmente, mais resultado e melhor vai ser para o seu paciente também, consequentemente. Então, isso é bem importante. Muito legal. E as falas de vocês complementares, né? A Fernanda dizendo que está fazendo um curso de MBA executivo no Rio. Que legal, Fernanda. Boa sorte para você. A Mariana voltou aqui dizendo que tem clínicas, é preceptora de estágio. Mariana se vira nos 35. Aprendeu muito com experiência profissional e muitos estudos. Tem um marido administrador, a conversa já fica dentro de casa. Né, Mariana? Que legal. Ela se encantou pela gestão, liderança, né? Como lidar com as pessoas, que legal. Gente, mas eu vou falar agora aqui de uma coisa assim, que eu posso introduzir assim, ó. Fisioterapia é com amor, não é por amor, né? Então, porque a gente precisa pagar as contas, minha gente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre preço. Preço, cobrança. E aí eu posso começar perguntando para Pedro. Pedro, o que você acha dessa cobrança de preço ínfimo, preço mínimo, a pessoa que não constitui esse preço? Quais são os riscos de não constituir um preço de uma forma adequada? Legal. A formação do preço ali para o seu atendimento é essencial, porque é através do preço que você cobrar que você vai ter a receita no final do mês, né? Dependendo da quantidade de atendimento. Então, assim, como tem uma concorrência muito grande no cenário da fisioterapia, né, tem muitas clínicas, muitos consultórios, eu vejo muitos profissionais querendo cobrar o preço mínimo para fazer um atendimento. Eu não acho isso bacana. Você tem que agregar valor no seu atendimento. Você tem que fazer com que o seu paciente não só saia sem a dor ou com o seu procedimento ali bem efetuado, mas ele tem que sair com alguma satisfação enorme no atendimento. Para quê? Para ele voltar mais aos seus atendimentos, te fazer indicação. E a formação de preço ela é muito importante, porque você tem que jogar todos os seus custos, as suas despesas, para que o atendimento cubra todas essas questões. Se você tiver mais custo e despesa do que você não coloca no atendimento, você vai ter prejuízo no final do mês. Então, é muito importante você tomar cuidado na questão de precificação. Você tem que saber quanto quer ser remunerado no final do mês, avaliar bem seus custos fixos, os seus despesas variáveis na hora de precificar o atendimento. E também não
valorizar o seu trabalho, né? Porque você estudou 4 anos, fez mais uma graduação, fez um monte de curso técnico. Isso tem que ser valorizado para o atendimento na hora do profissional. A forma como você se posiciona, né? Agora eu vou fazer Posicionamento. uma pergunta mais ampla para Rafael. Rafa, isso tem impacto numa categoria como um todo? Quando a Ah, gente pensa assim, nossa, se a gente não souber precificar individualmente, isso vira uma cascata, qual é o impacto disso no macro? eu acho que a gente tem um problema generalizado, que não é uma variável responsável, são várias e a gestão faz parte dela. Eu vou contar um caos, uma história aqui fictícia. Vou usar o Pedro. Então, o Pedro ele vai lá, ele se forma, e aí ele entra na profissão, e ele entra numa lógica de precificação ínfima. Vai receber pouco, vai atender bastante, e ele vai nessa vida. 5, 10, 15, 20 anos, ele entra nisso. Aí ele vai financiar a casa dele, ele vai financiar o carro dele, ele vai ter o filho dele, ele vai ter viagens, etc. Ele tem toda uma rotina pessoal, uma história pessoal que vai ser bancada por isso. Só que vai chegar um dia que o Pedro ele vai cansar de atender 10, 12, 13 horas por dia. Que ele não vai conseguir mais cumprir esse ritmo. Ou vai cansar mesmo, vai enjoar de ficar nesse ritmo. E vai ser um negócio insustentável. Só que o Pedro não vai mais conseguir largar, porque ele tem o financiamento da casa, ele tem o financiamento do carro, ele tem uma vida para bancar. Se eu pudesse dizer um número, esse não é um dado real, mas há muitos que estão aqui conversando com a gente hoje, ouvindo a gente hoje, vivem talvez esse cenário, né? E isso vai dentro de uma base, porque se o Pedro, quando ele se formou, ele tivesse sido conscientizado a buscar, é melhor atender um paciente com uma lógica de cobrança sustentável do que atender 10, 100. Porque no longo prazo, você tem um serviço ruim. Você tem um serviço ruim e uma lógica de gestão que não é qualificada. Né? E isso vai impactar diretamente a tua vida e diretamente a prestação do serviço que você faz. Então, Lu, eu acho que a gente tem um cenário de categoria, enquanto fisioterapeutas, bem amplo. Né? Esse cenário, eu acho que ele é bem distribuído. Tem muitos fisioterapeutas nesse lugar, que é o que a gente está tentando tirar, né? Nós estamos tentando resgatar aí essas pessoas que estão dentro desse cenário para tentar fazer com que eles sobrevivam, né? Com honorários sustentáveis e dignos, né? Que eu acho que todo mundo merece receber de forma digna pelo teu trabalho. Mas não tem como virar a chave sem pensar em gestão. Quem está nesse lugar vai ter que virar a chave. E quem quer mitigar o risco de entrar nesse lugar, quem quer evitar entrar nesse lugar, se prepara. Porque o mercado, dinheiro, ninguém queima dinheiro. Ninguém rasga o dinheiro. O dinheiro ele está circulando, ele está trocando de mão. O problema é que a gente tem que ter uma estratégia que a gente vai falar com quem valoriza o nosso trabalho, né? Com quem está disposto a entender que eu, como fisioterapeuta, sou um potencializador e um solucionador de problema, né? Perfeito. Então, é dentro dessa concepção que eu penso, assim, sabe? Aí a gente tem um ecossistema. A gente precisa conversar na política, a gente precisa conversar com os fisioterapeutas que estão na assistência, a gente precisa conversar com a educação, com o ensino de qualidade, a gente precisa conversar com outros profissionais para entender, né, o que é isso em um olhar de fora, um olhar mais amplo, administrativo, gerencial, né, porque aí a gente sai um pouco do lugar, a gente precisa conversar nas redes sociais. Eu acho que é um ecossistema. Marcelo trouxe uma coisa aqui só para colocar, né, o pessoal está comentando, que independente da profissão, a gente tem que entender que a gestão é fundamental para que qualquer negócio cresça e siga em frente. E aí eu sempre trago assim, ó, Marcelo, pense em você como uma empresa, você é o seu próprio negócio. Porque E não a só gente crescer. reforça, né? Se você pensa em você como empresa, você tem um planejamento estratégico, que é o seu planejamento de carreira, e aí você tem as receitas, as despesas e como você vai investir em você mesmo para ter o melhor resultado. Então, assim, a gente está falando de negócios, de serviços, de produtos, mas a gente pode estar falando na própria pessoa, né? E desenvolver habilidades gerenciais passa por isso. Janaína foi nossa aluna. Um beijo, Jana. Foi do curso de Aprimoramento de Clínicas e Consultórios.
O fisioterapeuta não sai da graduação, olha que frase potente, tá vendo? Ex-aluna, gente. Empoderado para ser o dono do seu próprio negócio. A dona, né, Jana? Porque você é a dona, né? Então, é verdade, eu acho que tem uma coisa aí atitudinal, isso passa pela gestão de carreira, eu tenho batido muito nisso, e eu sou super empoderada, se vocês quiserem empoderamento, podem vir, que é comigo mesmo. Então, a Kátia traz outra fala aqui, ela está aproveitando muito a live, um beijo, Kátia, muito obrigada. Obrigada, gente, que está participando, mandando os comentários. O Luiz Felipe está falando que bons fisioterapeutas é fato, a gente precisa ter mais coordenadores de curso com ênfase na gestão, o foco de impulsionar o aluno, que é isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que trabalhar um pouco mais essa gestão de carreira. Eu ampliaria isso, tipo assim, né, Luiz? Cumprir o que tem na diretriz, né? Porque está lá. Né? Tá lá planejamento de carreira, tá lá desenvolvimento de habilidades gerenciais, está lá gestão de serviços em saúde. Então, se a gente conseguir cumprir, abrir um pouquinho a cabeça, lembrando que eu acho que é isso, a gente não vai conseguir cumprir tudo na graduação. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário aqui. Estou descendo aqui para não perder nada, mas para finalizar, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre sistemas e metodologias, né, que garantem segurança financeira. É uma pergunta mais técnica, e aí eu vou pedir para Pedro falar sobre isso. Como garantir um pouquinho mais de sustentabilidade, de segurança financeira? A gente está num momento de muita inflação, né? Então, assim, o que eu posso pensar? Eu estou aqui fisioterapeuta, estou com o meu consultório, poxa, abri tem 1 ano e meio, peguei o fim da pandemia, ou peguei o meio, estou me recuperando agora. Como garantir essa segurança? O que eu devo pensar agora? Ah, não, agora é o momento de investir, vou alugar aparelhos, vou ofertar novos serviços, que está tudo voltando com tudo. É mais sobre o pensamento, sabe, Pedro? Por onde é que eu devo levar aí o meu racional? Enfim, vamos lá. Legal. Primeiro, até puxar um gancho do que você falou antes, sobre as empresas pensarem em crescimento e tudo, e, na verdade, a grande maioria dos pequenos negócios, eles não pensam em crescer, eles pensam em como não quebrar. E você estudar gestão vai fazer com que você mude esse pensamento, para sempre estar evoluindo. Agora, essas questões de, principalmente quando a gente passa por crises, né, que a gente tem vivido muito, e não é hora de investir, obviamente, você tem que analisar o cenário macroeconômico, de como estão as coisas. Mas, assim, para quem não tem muito conhecimento sobre finanças, 2 pontos eu acho que os 2 principais indicadores que vão já te dar um alívio, vão te dar uma folga financeira, é o que a gente já comentou do fluxo de caixa e capital de giro. Porque esses 2 indicadores, eles são a base da saúde financeira da empresa. O fluxo de caixa vai te dar previsão do quanto você vai ganhar, do quanto você vai gastar, e não tem coisa melhor, assim, no questão gerencial, de você ter noção dos próximos 2, 3 meses, quanto você já tem planejado de gasto. Então, assim, aí entra até aquela questão do custo de oportunidade, de, poxa, será que é hora de eu me especializar, será que não é? E o capital de giro também é importante para você ter noção de como está a sua operação, o seu atendimento, o seu dia a dia ali com o seu paciente, com a sua equipe. Então, acho que esses 2 pontos são muito interessantes para o fisioterapeuta nesse momento, tá se informando mais. Época de crise não tem jeito, juros altos, você tem que manter um custo mais enxuto, tem que pensar em manter o seu paciente mais tempo com você, porque não é uma boa hora para você perder pacientes. Então, você agregar mais valor no seu atendimento, fazer toda essa gestão. Inclusive, também, só mais um ponto que eu me lembrei agora, é você fazer uma política de recebimento bacana também. Então, se você gasta muito no começo do mês e só coloca os seus pagamentos para o fim do mês, isso pode ter um risco bacana aí no seu atendimento, na sua clínica. Então, é um conjunto de fatores, né, que vão influenciar. Isso aí. Fala, Rafa. Eu acho que o Pedro ele traz bastante elemento que né, fecha uma tese aí de gestão. Mas o que eu acho que a nossa dificuldade enquanto fisioterapeuta primeiro é utilizar metodologias e recursos. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer isso quando a gente está falando de gestão. Então, primeiro, a gente saber quais metodologias e quais recursos vão resolver o nosso problema e vão levar a gente para o próximo nível. E um outro ponto é a disciplina de cumprir esses recursos e metodologias. Porque o que a gente fala no curso, né? Não adianta você fazer o curso, ficar 8 semanas numa imersão em gestão
E na 9ª semana você tá lá fazendo as mesmas coisas, não tem uma mudança de mentalidade. Então eu acho que isso é crucial. Tem uma frase muito importante que várias pessoas acabam sempre utilizando. O que trouxe você até aqui? Então, o que você sabe, o que você aprendeu, o que você desenvolveu, habilidades, competências, etc. O que te trouxe até aqui, no dia 4 de julho de 2022, já era. Para você chegar num outro patamar, num outro lugar, você vai ter que aprender coisas novas. E a gente está num mundo que concorre muito, né? Então, nós estamos partindo para quase 350 mil fisioterapeutas, ou já chegamos no Brasil. É um número expressivo. Então, a gente precisa entender, só que isso é bom, porque nós vamos qualificar o serviço. Tanto quem está na domiciliar, quem está no consultório clínica, quem é autônomo, prestador, vai qualificar. Não tem jeito, né? Então, assim, você entender a gestão financeira, você ter uma base qualificada de gestão financeira, vai fazer com que você tenha um sinal para tomar a decisão que o Pedro eu trouxe no início da live. Precisa ter análise da gestão financeira para você construir estratégia. Porque como que eu vou construir estratégia se eu não tenho a base que vai financiar isso, né? Então, sim, todo mundo quer ir lá assistir, de repente, o Brasil na Copa, né, no Catar, etc. Mas e o dinheiro para fazer isso? Então, não adianta você planejar, se fazer roteiro no Catar, ir lá, orçar passagem aérea, se você não tiver dinheiro para comprar tudo isso. Então, é a mesma lógica, né? Então, faça uma gestão financeira para que você possa ter uma construção um pouco mais pragmática, efetiva e mitigando o risco. Risco todo mundo corre, né? Eu estou aqui na live com vocês e meu fone já não está funcionando, mas eu estou deixando ele. Não está funcionando. Eu corri o risco, né? Ele estava com pouca bateria. Gente, então, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente venceu. Acho que boa parte do conteúdo dá para ficar aqui facilmente mais 1 hora. Só trazendo as perguntas que chegam para a gente nessa discussão aqui, que foi muito legal, muito rica. Não é o quê, Rafa? Oi? Pedro aumentou meia hora. Tô brincando. Então, Rafa vai sair, vai deixar aqui com o Pedro, porque ele é desses, entendeu? Se deixar, eu vou ficar falando coisa técnica até meia-noite. Até meia-noite. E aí eu vou destrinchar, mas explica melhor. Dá um exemplo, daqui a pouco tá desenhando e mostrando. Põe no meu post-it. Post-itzinho. Gente, mas a gente vai fazer mais isso, né? Acho que trazer mais conhecimento técnico mesmo, até para desmistificar alguns conceitos. Acho que a gente pode fazer uma live, Pedro, só conceitual. Assim, fluxo de caixa aplicado na fisioterapia sabe? Capital de giro aplicado assim, uma coisa bem didática, porque eu acho que a gente fala muito sobre isso e as pessoas têm dificuldade de trazer para a realidade. Então, acho que tem muito aí a ser desenvolvido de habilidade gerencial, porque assim, eu sempre penso que o pouquinho que você aprende hoje, você leva para amanhã, fica mais curioso, já vai ler alguma coisa com outro olhar. A gente falou vários termos aqui, falou desse enquadramento, somos micro e pequenas empresas, somos também profissionais autônomos, tem a gestão do atendimento domiciliar, você pode ser CPF ou CNPJ, tem várias coisas, e aí financia, faz um parcelamento, compra à vista, como é que faz o planejamento estratégico, como é que usa essas tabelas, essa organização financeira. É o comércio por onde, né? O comércio por onde, esse nível de detalhamento. Depois eu vou trazer, eu prometo para vocês que eu vou trazer Pedro aqui para a gente ficar falando de fiscal, CPF, CNPJ, quanto é que cobra isso, quanto é que cobra aquilo. Vou trazer uns exemplos bem práticos, a gente pode fazer isso, né, Rafa? Fazer um levantamento das perguntas, umas coisas bem pratiquinhas para ele responder as perguntas. E a gente abre caixinha, fica aí 1 semana, porque eu acho que tem muita gente que pergunta sobre coisas simples e falta esse entendimento mais geral, conceitual mesmo. Vencemos a live. Obrigada pela participação de vocês. Vocês querem fazer algum comentário final? Fala, Rafa. E fala, Pedro. Queria só fazer fazer só um último ponto que é legal do pessoal entender, para até você não se iludir. Gente, gestão não existe fórmula mágica. Se você acha que vai ter uma fórmula que vai resolver seu problema financeiro, seu problema de estratégia, não existe. É a questão do que o Rafa comentou anteriormente, é disciplina. É você saber preencher tudo direitinho, fazer, acompanhar todo dia, aprender um pouco mais aqui na nossa live, aqui no nosso conteúdo da gestão da Lu.
E é muito legal quando você começa a fazer gestão, começa a trabalhar com indicadores ali, de pouquinho em pouquinho, vê que está melhorando, vê que começou a cair um pouquinho, você já parte com uma estratégia para melhorar. Então é isso, é você aprender um pouco, de pouco em pouco, e não ter medo de fazer gestão, porque a gestão vai fazer você errar mais rápido e vai fazer você tomar decisões melhores. Não tem fórmula mágica, mas tem algo que se aproxima, né, Lu? Que é o curso de aprimoramento. Oh, com toda certeza. Tá lá, turmas em julho. Enfim, hoje eu Vamos fiz. se inscrever. Olha isso, gente. Vocês viram isso? Ele tomou o meu lugar. Não, já, quem faz a propaganda oficial só paga para isso. Então, meus queridos, os cursos de aprimoramento e gestão na fisioterapia, clínicas e consultórios de gestão hospitalar iniciam em julho. As inscrições estão abertas, o link está na bio. Acompanhe nossas redes sociais, fiquem atentos aos nossos conteúdos. Clínicas e consultórios começa dia 28 de julho, gestão hospitalar 27 de julho. E claro que a gente está remodelando as aulas, está trazendo novidade, vamos trazer um bocado de coisa nova e fiquem atentíssimos, porque vem coisa nova nas próximas semanas. Tá vendo, Rafa? Você me paga para fazer isso, esqueceu? Não dá para competir. Não, Rafa. Só paga para fazer isso, Pedro. Imagina, vai roubar o meu lugar, né? O aprimoramento, ele é bem completo. Você entra uma pessoa, sai outra. Você é até tonto de tanta informação que entra na cabeça. Gente, É Pedro assistiu muito umas bom. aulas e ele ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou fãzinho. É. Então, Rafa, sempre quem faz a propaganda sou eu, porque esse é o meu lugar, você vai me demitir depois. Ou eu vou ter que me demitir, vai ser uma coisa terrível. Gente, eu acho que teve uma coisa aqui que vocês falaram no final, vou fechar com isso. A importância da atitude, do comportamento. Isso tem a ver com a disciplina, né? Essa disciplina para aprender, para desenvolver novas habilidades. E aí passa pela gestão financeira, pela gestão de oportunidade, pela gestão de riscos, e de você se organizar e planejar, inclusive para fazer um curso, né? E desenvolver essas habilidades aí e ter a certeza de que isso vai te trazer mais resultado. Então, como sempre, live toda segunda-feira, semana que vem tem mais. Eu vou ver se eu trago o Pedro, tá? Se vocês pedirem muito essas coisas aí, de CPF, O CNPJ. pessoal dá uma moral aí, sim. Mas a propaganda é sempre minha, viu, Pedro? Nem fica ousado. Eu que faço a propaganda. Não, Jamais. se eu vou ser demitida, esse é o meu lugar. Não, Você viu que o Rafael tentou? É, ele é assim, tentou, foi de fininho. Foi. Gente, boa noite, boa segunda aí, segunda para vocês, boa semana, tchau. Boa noite, pessoal. Bom descanso.